Este relatório visa levantar as contribuições trazidas no ano de 2024 no âmbito da subcomissão permanente da alfabetização na idade certa, cuja criação foi aprovada na Comissão de Educação e Cultura em 30 de maio de 2023, por meio de um requerimento de número 56 de 2023, com a finalidade de acompanhar as políticas de alfabetização na idade certa. A alfabetização na idade certa constitui uma das conquistas fulcrais do processo escolar, pois representa a construção do alicerce sobre o qual se assentarão os conhecimentos e as habilidades fundamentais para o sucesso de todos os estudantes. Assim, espera-se que por volta dos 7 ou 8 anos, as crianças já dominem as habilidades fundamentais de leitura e escrita que lhes servirão para a continuidade consistente da aprendizagem, conforme as prescrições curriculares de cada série e etapa educacional. Exemplo de sucesso amplamente reconhecido nesse campo, o programa Alfabetização na Idade Certa, instituído em 2007 pelo governo do estado do Ceará, é uma política de cooperação com todos os municípios do estado, em parceria com o Fundo Nacional, Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, com o apoio do governo federal, para alfabetizar todos os alunos das redes públicas cearenses até os 7 anos de idade. Os êxitos da experiência cearense contribuíram para que o governo federal criasse inicialmente o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa e, posteriormente, o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que, em regime de colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, almeja, por meio da conjugação dos esforços, garantir o direito à alfabetização de todas as crianças do país. Vale a pena ainda destacar que a pandemia de Covid-19 impactou profundamente o ciclo de alfabetização no Brasil, não sendo exagero afirmar que essa etapa do processo educacional foi a mais afetada pelo fechamento das escolas brasileiras. Os resultados nacionais do Sistema de Avaliação Educação Básica, o SAEB 2021, confirmaram essa realidade, uma vez que, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, que conduz o SAEB a cada 2 anos, foram preocupantes os resultados dos testes de proficiência aplicados aos estudantes do 2º ano do ensino fundamental em 2021, pois mais resultados dos testes de proficiência aplicados aos estudantes do 2º ano do ensino fundamental em 2021, pois mais que dobrou o número de crianças com nível de proficiência abaixo do esperado em alfabetização. Trata-se, então, de um grave prejuízo para a trajetória individual dos alunos e para o país. Este cenário alarmante ainda não foi totalmente resolvido, tendo em vista que em 2023, somente 56% dos estudantes atingiram ou superaram o padrão mínimo esperado. Apesar de ter sido atingida a meta fixada para tal ano, que era de alcançar o desempenho de 2019, recuperando-se o patamar anterior à pandemia de Covid-19, ainda há muitos desafios a serem enfrentados até que todas as crianças brasileiras sejam alfabetizadas ao final do 2º ano do ensino fundamental, conforme previsto na meta 5 do Plano Nacional de Educação vigente, instituído pela Lei de número 13.005, de 25 de junho de 2014. Nesse contexto, foi instituído pelo decreto de número 11.556, de 12 de junho de 2023, o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, realizado em regime de colaboração entre a União e os demais entes federados.
O compromisso tem por objetivo garantir que 100% das crianças brasileiras sejam alfabetizadas na idade certa, bem como garantir a recomposição das aprendizagens com foco na alfabetização de todas as crianças matriculadas nos anos iniciais do ensino fundamental, tendo em vista o impacto da pandemia para esse público. Com efeito, as ações em favor da alfabetização na idade certa não devem se limitar à elaboração de cartas de intenções e à adoção de medidas superficiais. Nesse sentido, estando permanentemente atentos a esse compromisso nacional com educação de qualidade, é que foi criada no âmbito da CE, da Comissão de Educação do Senado Federal, esta subcomissão permanente de alfabetização na idade certa, voltada para acompanhar a evolução do compromisso com a alfabetização de todas as crianças brasileiras na idade adequada. Em 2024, foi instalada a subcomissão, sendo feitos presidentes o senhor Cid Gomes e o vice-presidente, a senadora Zenaide. Também foi realizada audiência pública interativa para discutir políticas de alfabetização na idade certa, que contou com a presença dos representantes do Ministério da Educação, do Compromisso Nacional de Criança Alfabetizada, além de entidades representativas de profissionais da educação, considerando as valiosas contribuições trazidas pelos expositores. Na audiência pública realizada, é indiscutível a necessidade de articulação e colaboração entre União e demais entes federados na garantia do direito à alfabetização na idade certa. Contudo, ao passo que valorizamos a instituição do compromisso nacional criança alfabetizada pelo governo federal, acreditamos que as ações em favor da alfabetização na idade certa não devem se limitar a políticas temporárias. É preciso que exija compromisso permanente de todos os governos, comunidades escolares e sociedade em geral, em favor do sucesso escolar de nossas crianças e jovens, futuros cidadãos e cidadãs, mediante iniciativas sólidas, articuladas e devidamente avaliadas. Por esse motivo, como conclusão desse relatório, apresentamos proposições para que o Congresso Nacional, para que o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada possa ser debatido e aprimorado no Congresso Nacional e se torne uma política de Estado com a solidez, permanência e priorização que a matéria requer. Contamos, assim, com o apoio dos nobres pares para darmos início a esse debate e aprovarmos as matérias. As proposições, senhor presidente, estão aqui. O que é que o relatório dessa subcomissão quis dizer? A gente já tem tratados, tem, como a gente vê, amplamente divulgados portarias, mas nós precisamos, se queremos que essa política se torne uma política de Estado e não do governo atual, nós temos que transformar isso aqui em projeto de lei. Então, nas proposições dessas recomendações, eu vou só citar os itens, porque já está disponível para todos. No capítulo 1º, temos as disposições gerais, instituindo o Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada, denominado compromisso. No capítulo 2º, dos princípios, explicita a colaboração entre os entes federativos, promoção da equidade educacional, considerando aspectos regionais, entre outros, pluralismo de ideia, promoção da equidade educacional e valorização dos profissionais da educação. No capítulo 3º, traça as diretrizes, destacando-se a autonomia dos entes federativos, assistência técnica e financeira da União, política de formação destinada a professores, técnicos e gestores educacionais. O capítulo 4º trata dos objetivos, quais sejam os implementar políticas, programas e ações
para que as crianças brasileiras estejam alfabetizadas ao final do 2º ano do ensino fundamental. E o capítulo 5º trata da adesão, que será voluntária aos entes da federação e municípios. E o capítulo 6º dispõe sobre as estratégias de implementação, adotando as estratégias de fortalecimento, articulação, assistência técnica e financeira para a formação de professores e gestores escolares por meio de políticas específicas. O 7º trata dos eixos estruturantes, dispondo sobre a governança e gestão da política de alfabetização, instituindo com caráter permanente o Fórum Nacional do Compromisso e o Comitê Estratégico Nacional do Compromisso, para garantir a gestão das ações pactuadas no compromisso. Será instituída a Rede Nacional de Articulação de Gestão, Formação e Mobilização, RENALFA. Trata ainda da formação de profissionais de educação e melhoria das práticas pedagógicas e de gestão escolar e da melhoria e qualificação da infraestrutura física e pedagógica, bem como dos melhoria e qualificação da infraestrutura física e pedagógica. O capítulo 8º prevê o direito à alfabetização das populações específicas, garantindo a jovens e adultos a alfabetização nas modalidades educação especial, educação bilíngue de surdos e educação do campo escolar indígena e escolar quilombola. O capítulo 9º e último contém as disposições finais. Prevê que a assistência financeira da União correrá por conta das dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual ao Ministério da Educação e às suas entidades vinculadas, de acordo com sua área de atuação, observados a disponibilidade e os limites estabelecidos na legislação orçamentária e financeira. Ou seja, presidente, isso aqui não deixa de já ser um projeto de lei. Nós temos editais, temos portarias, mas não temos esse compromisso em forma de lei, que é a única maneira de não ser um edital ou uma portaria do governo atual ou do governo seguinte. Isso aqui tem que ser uma política de Estado. E essa questão financeira, eu digo o seguinte, nós estamos aqui formatando um projeto de lei, essa comissão está de parabéns, mostrando a importância da alfabetização na idade certa. E a gente sabe que, por mais brilhante que seja esse projeto aqui, eu quero parabenizar todos que se debruçaram da comissão, da subcomissão e da comissão, parabenizando o senhor e a professora Dorinha, e dizendo que esse olhar diferenciado para a educação é tudo. Mas dizer o seguinte, sem colocarmos a educação no orçamento desse país, seja ela alfabetização até os níveis superiores, graduação e pós-graduação, isso aqui nós fazemos. É importante o que estamos fazendo, estamos dizendo ao povo brasileiro que nós estamos, sim, preocupados com as pessoas, com o número de analfabetos nesse país, seja criança ou seja idoso, seja quem for, alfabetizar. Estamos fazendo, mesmo que não consigamos colocar o orçamento, a educação no orçamento, que não é despesa e sim investimento, estamos aqui fazendo, na verdade, o que Paulo Freire fez lá no meu estado, lá na comunidade de Angicos. A gente diz muito que Paulo Freire defendeu a educação, defendeu, mas eu não tenho dúvida, pelo que eu ouço lá, naquelas comunidades que, em condições de miserabilidades, ele mostrava que aquele povo não estava na miséria porque Deus quis, porque a gente ainda ouve muita barbárie hoje. Deus quis que sua criança morresse porque não tem um leito de UTI vago. Deus quis que sua criança não nascesse porque
tivemos coisas extremamente tóxicas, deformando aquele bebê e o organismo, expulsando naturalmente. E ele dizia que Deus não era quem queria aquela pobreza franciscana, aquela miserabilidade. O que faltava era uma política de Estado que tinham resolvido deixá-los na miséria, sem educação e sem saúde. Isso foi o grande Paulo Freire deixou de exemplo. Senhores brasileiros e senhoras brasileiras, os senhores não estão analfabetos, não estão na miséria porque Deus quis, porque independente de religião, a gente sabe que Deus quer vida plena. Então ele mostrou, o mérito não foi só alfabetizar em 72 horas, o método foi mostrar aquelas pessoas, que aquelas condições de miserabilidade que eles viviam, não era por causa de Deus, era por falta de políticas públicas. Esse é o grande recado do nosso grande Paulo Freire. Então, vamos lutar isso aqui, para ser um projeto de lei, que acho que 9 itens aí já dá para a gente correr atrás, mas vamos lutar, Flávia, pelo mais difícil aqui, é colocar a educação pública, a saúde pública, a segurança pública no orçamento desse país. Continuo dizendo aqui, eu sou da Comissão Mista de Orçamento, 45% no mínimo fica para bancos, serviços de uma dívida que nunca foi auditada em nenhum governo, independente do que for. Fica com 45%. O mercado financeiro fica, sim, Brasil, com 45% do orçamento desse país, sem sentar com a gente. Nós sentamos na mesa, na CMO, para discutir metade do orçamento, porque os donos da outra metade nem na mesa sentam com a gente, que é justamente o sistema financeiro. Aí ficamos nós lá, cá estamos nós, como se diz, lutando por 4% para a educação, com 4% para a saúde. Pasmem, menos de 0,5% para a segurança pública, 0,25%. E a assistência social nem se fala. Então, nós precisamos quebrar essa caixinha de Pandora, que é esse orçamento. O Brasil tem que saber quem fica com os recursos, quem fica com nossos recursos. O sistema financeiro, eu digo aqui, ele acha pouco metade do orçamento da 9ª economia do mundo, mas ele ainda pratica juros extorsivos em cartões de crédito, cheques especiais, mais de 400% ao ano, extorquindo literalmente as famílias brasileiras. E nós temos aqui na CCJ uma PEC de número 79, assinada por Zenaide, de 2019, e mais 31 senadores, que limitam os juros dos cartões de crédito, cheques especiais e outras transações econômicas a 3 vezes a taxa Selic, no máximo. Não mexe com a autonomia do senhor Banco Central? É constitucional e o Congresso pode sim tirar essa espada assim, apontada nas costas dos brasileiros e brasileiras. E não mexe. E outra coisa, nós temos o Banco Central, tem que chegar nisso, porque nós não vamos ter orçamento. Então, me deixe falar. O Brasil é o único país no mundo que remunera sobras de caixa de banco, Brasil. Ou seja, quando fecha o sistema, os bancos, o Banco Central, ou seja, o Tesouro Nacional, fica com aquele dinheiro e remunera a esses senhores, no mínimo, a taxa Selic. Isso mata nossa educação, isso mata nosso investimento nos setores que geram emprego e renda, porque os bancos não querem investir. Por que é que eu vou ser banqueiro e vou arriscar emprestar e não receber, se o próprio Tesouro Nacional faz isso e é 1 trilhão por dia? Isso foi dito aqui pelo Banco Central e é o único país no mundo que faz isso. Então, o sistema financeiro, o mercado financeiro, com todo o respeito, mas deixe o povo brasileiro ser educado.
permita que o povo brasileiro não morra de morte evitável por falta de um leito de UTI ou um exame, e permita que o povo brasileiro possa investir em infraestrutura como rodovias, ferrovias e nos pequenos e médios empresários, que é responsável por 75% dos empregos formais nesse país. Desculpe se eu me estendi, mas quando fala em recurso, tem que ir para aí. Obrigada, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência, senadora Zenaide Maia. Esse é o relatório da Subcomissão Permanente da Alfabetização na Idade Certa. Eu solicito também à Secretaria que envie esse relatório, que está muito bom, com uma sugestão muito boa de legislação, que será encaminhada à mesa para as providências cabíveis, como uma contribuição da Comissão de Educação e Cultura para o processo, mas que envie para as prefeituras, para os estados, né, numa correspondência separada das cotas étnico-raciais, porque esse debate interessa a todos e a todas, né, educadores e educadoras, mas particularmente a municípios, né, onde a alfabetização acontece, né? E também, obviamente, para as entidades que participaram, né, do debate. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o relatório apresentado. Senhoras senadoras e senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, será encaminhado à Secretaria-Geral da Mesa para as providências cabíveis, particularmente em relação ao projeto de lei, também muito bom. Antes do encerramento, proponho a dispensa da leitura e a aprovação da ata da presente reunião. Senhoras senadores e os senhores senadores que a aprovam, permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e todas. Desejo a todos e todas um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, com muita saúde, com muita paz, que o exemplo do presépio de humildade e grandiosidade, né, se reflita nas caminhadas de vida de todas as pessoas e do Brasil. Obrigado.